Bem-vindo ao Electrified. Eu sou seu apresentador, Dylan Loomis. Um rápido agradecimento ao meu mais novo patrono, Miguel Dequi. Obrigado por escolher apoiar o canal. Tenho certeza de que muitos de vocês se lembram de Jeff Dawn e daquela bateria de 1 milhão de milhas sobre a qual eles estavam falando e fazendo previsões por volta de 2019. Bem, alguns anos se passaram e Jeff Dawn e sua equipe acabaram de publicar uma nova pesquisa. Não podemos esquecer que Jeff Dawn ainda é um consultor central de baterias da Tesla, que é uma das principais financiadoras do laboratório de Dalhousie. Alguns anos atrás, soubemos que a aliança entre a Tesla e Jeff Dawn Dalhousie, um dos contratos de pesquisa mais acompanhados no mundo da tecnologia limpa, anunciaram um novo acordo para um segundo mandato de 5 anos, levando o relacionamento até pelo menos 2026, além de fortalecer a liderança de Dalhousie na pesquisa internacional de baterias. A renovação confirma que a Tesla se beneficia do trabalho do laboratório de Dawn, mesmo que eles permaneçam discretos sobre o que exatamente está sendo desenvolvido. Pelo acordo, a Tesla financiará o laboratório de Dawn e terá direito exclusivo às invenções e desenvolvimentos originados lá. Com esse contexto, em 2019, Dawn e sua equipe publicaram este artigo no Journal of Electrochemical Society. Diversos resultados de testes sobre excelente química de íon lítio servem como referência para novas tecnologias de baterias. No resumo, eles afirmaram: células desse tipo deveriam alimentar um veículo elétrico por mais de 1,6 milhão de quilômetros ou 1 milhão de milhas e durar ao menos 2 décadas em armazenamento de energia na rede elétrica. Bem, avançando para hoje, temos a nova pesquisa que Dawn e sua equipe acabaram de divulgar. Análise post-mortem de células tipo POUCH de NMC e grafite com retenção de capacidade excepcional após até 8 anos de ciclagem. Agora sabemos que a Tesla não usa células tipo POUCH, mas neste estudo eles dizem que para maximizar a vida útil de uma célula, deve-se preferir um formato cilíndrico ou prismático com evaporação reduzida de solvente. No estudo, usaram células tipo POUCH, mas pelos resultados, acham melhor optar por células cilíndricas ou prismáticas. Segundo o resumo, essas células POUCH de grafite NMC apresentam uma retenção de capacidade excepcional após até 8 anos ou 22 mil ciclos de carga e descarga. Depois, no corpo da pesquisa, eles disseram que é possível projetar que essas duas células vão atingir o fim de vida útil, que eles classificam como 80% da capacidade inicial em cerca de mais 2 anos e meio. Esse período corresponde a cerca de 10 anos de tempo total de ciclos, ou aproximadamente 32 mil ciclos de carga e descarga. Com base nesse número e estimando que um veículo elétrico pode rodar cerca de 400 km em um ciclo, isso corresponderia a 12 milhões de quilômetros. Dizendo de outra forma, cerca de 300 vezes a circunferência da Terra. Então, acontece que aquela projeção de bateria de 1 milhão de milhas feita em 2019 acabou sendo bastante conservadora. Agora, para entender o que essa nova pesquisa realmente significa na prática, acho que a melhor maneira de pensar sobre isso é que algumas das lições e descobertas desse estudo, com o tempo, vão acabar sendo incorporadas à produção real da Tesla. E, sinceramente, é isso que ocorre desde que a Tesla começou a trabalhar com Jeff Dawn e sua equipe há quase uma década. E os fatos do estudo. Os resultados revelaram que o NMC 532 de cristal único otimizado em células de grafite artificial manteve 80% da capacidade após 8,2 anos de ciclos contínuos, sem degradação significativa observada na estrutura cristalina do cátodo ou no eletrólito. Os dados mostram que, com materiais e protocolos otimizados, a tecnologia de íon lítio já supera os requisitos das aplicações automotivas e de armazenamento de energia mais exigentes. Quando comparado às populares células de LFP e grafite, agora afirmam que o sistema NMC tem equilíbrio superior entre densidade de energia volumétrica e vida útil em ciclos. Os autores afirmaram que a evaporação do solvente em células tipo POUCH ainda é o principal fator limitante da vida útil. Se essas químicas fossem usadas em formato cilíndrico ou prismático, com melhor vedação, a vida útil operacional poderia ser ainda mais longa. As descobertas identificam a perda de inventário de lítio como o principal fator de redução de capacidade, enquanto a degradação do cátodo, do eletrólito e do ânodo foi suprimida com sucesso a níveis desprezíveis. A descoberta desafia a percepção convencional de que cátodos com alto teor de níquel são inadequados para aplicações de longa duração, provando que isso é possível por meio da otimização de materiais como NMC de cristal único e protocolos de operação. Assim, ao manter a bateria em temperaturas baixas e limitar as faixas de tensão, baterias de íon lítio podem durar décadas. Dizendo de outra forma, essa capacidade de 7 milhões de milhas equivale a cerca de 500 anos de direção média. Agora, qual é o porém? Bem, Dawn deu algumas entrevistas depois de publicar esse artigo nos últimos dias, e ele disse que as baterias precisam ser tratadas com cuidado.
devem ser mantidas em temperaturas abaixo de 80 graus Fahrenheit com resfriamento. O proprietário deve carregá-las até cerca de 70% e fazer carga total só em viagens longas, preferindo o carregamento lento. No estudo, eles carregam as baterias em cerca de 3 horas, e depois disso você provavelmente terá uma bateria praticamente eterna. Don disse isso literalmente tipo, caramba, isso é insano, isso está mostrando que essas coisas vão durar. Estamos rodando esses 12 ciclos por dia, cara, 8 anos é inacreditável. Então, o senso comum nos últimos anos tem sido que, bem, as baterias LFP simplesmente têm uma vida útil em ciclos mais longa. Mas agora, Jeff Don está dizendo que essas afirmações são falsas. Na verdade, a NMC tem uma vida útil em ciclos mais longa. Agora vale ressaltar que Jeff Don é um dos co-inventores da química de níquel-manganês-cobalto, mas ele disse que sua equipe de 40 pessoas ainda está trabalhando para melhorar o desempenho das LFP, já que elas estão se tornando tão populares. Jeff Don afirmou que os resultados indicam que donos de veículos elétricos poderiam conectar seus carros à rede diariamente sem praticamente afetar a vida útil da bateria. Não sei se a Tesla seguirá o conselho, mas Jeff Don e sua equipe pressionam para que a empresa adote mais carregamento bidirecional na frota. Não falamos muito sobre isso, mas não podemos esquecer que os pacotes de bateria da Tesla, ao fim de sua vida útil em um veículo da Tesla, podem ser usados na rede elétrica. Vale destacar que, no estudo, eles usaram mais eletrólito nas baterias do que o habitual. Isso porque o eletrólito, o fluido que mantém o íon de lítio indo de um eletrodo para o outro durante a carga e descarga, pode secar e vazar com o tempo. Esses impactos podem ser reduzidos com células cilíndricas ou prismáticas. Para concluir, Don afirmou que, no fim, essas coisas duram muito. Se não usa o veículo para devolver energia à rede nem reaproveita a bateria, perde uma grande oportunidade. Então, novamente, os veículos elétricos no mundo real ainda vão ser otimizados para recarga rápida, viagens longas e alta densidade de energia. E na prática, os proprietários nem sempre conseguem carregar apenas até 70%, mantendo a temperatura abaixo de 27 graus Celsius e todas essas condições ideais. Mas, novamente, algumas dessas descobertas, sem dúvida, vão começar a chegar à produção de baterias da Tesla, tanto nas células 40 e 680 produzidas internamente, quanto nas dos fornecedores, e nós já vimos a Tesla fazer isso. Anos atrás, eles patentearam o novo eletrodo NCA de cristal único. E sim, essa descoberta veio de Jeff Don e sua equipe. Antigamente, a Tesla produzia cátodos com aglomerados formados por pequenos cristais orientados em direções variadas. Mas como eles estavam todos voltados para direções diferentes quando isso acontecia, isso podia resultar em rachaduras. Então, esse processo, um monte de pequenos cristais em direções diferentes, é chamado de policristalino. Já o novo método de cristal único é exatamente o que parece. Um cristal onde tudo está alinhado, então quando esse inchaço e encolhimento acontece, é muito menos provável que haja rachaduras. Até agora, pelo que eu sei, não há confirmação oficial de que a Tesla esteja usando esse método de cristal único em nenhuma das baterias dos carros atualmente. Mas há relatos de que a LG, uma das fornecedoras da Tesla, na verdade tem fabricado baterias usando esse método de cristal único. Só porque a Tesla não confirmou publicamente não quer dizer que não estejam fazendo. Mas de longe, o principal ponto aqui é que as projeções que Don e sua equipe fizeram lá em 2019 finalmente foram confirmadas anos depois, após esses testes reais. Como apontamos, os resultados superaram significativamente as expectativas de Don e sua equipe. Neste momento, é impossível dizer exatamente quais mudanças a Tesla fará na sua produção interna de baterias e no trabalho com fornecedores. Mas por causa dessa parceria entre a Tesla e Jeff Don e sua equipe, a Tesla tem acesso prioritário. E não só isso, mas também direitos exclusivos e acesso a quaisquer patentes que Don e sua equipe registrarem em nome da Tesla. Então, para os pacotes de baterias nos carros da Tesla atualmente, podemos analisar todos os dados de degradação, que na verdade são muito sólidos, mas grande parte disso vem de veículos da Tesla produzidos na década de 2010. Simplesmente não temos informações de longo prazo sobre os pacotes de baterias que a Tesla está fabricando atualmente. Provavelmente teremos que esperar mais 10 anos para saber quanto tempo duram os pacotes de baterias fabricados em 2026. Por enquanto, a narrativa pode estar mudando. Não subestime o ciclo de vida das células de níquel-manganês-cobalto. Quando um amigo ou colega citar a longevidade das baterias de veículos elétricos, diga que pesquisas recentes de um dos laboratórios mais respeitados são muito animadoras para o futuro desse setor. Não veremos resultados de laboratório nos veículos da Tesla tão cedo, mas estou confiante de que melhorias serão feitas, mesmo sem divulgação pública. E a aplicação real aqui pode ser para um uso em segunda vida, depois que a bateria chegar ao fim da vida útil em um veículo. E se você cuidar bem do seu pacote de baterias, ele pode durar muito mais do que você espera. Então vou deixar o relatório completo da pesquisa linkado abaixo,
mas são coisas muito animadoras vindas de Jeff Dawn e companhia. Hoje, NHTSA encerrou uma investigação sobre o Actually Smart Summon, que envolvia cerca de 2,6 milhões de veículos Tesla. NHTSA abriu a investigação no início de 2025 após relatos de vários acidentes. A agência concluiu que o recurso estava ligado a incidentes de baixa velocidade com pequenos danos, relatando cerca de 100 acidentes sem feridos ou mortes. A maioria dos incidentes relatados envolveu veículos colidindo com obstáculos, como carros estacionados, portas de garagem ou portões, geralmente no início da chamada, quando a visibilidade ou percepção situacional era limitada. Não houve relatos de grandes acidentes, acionamento de airbag ou reboque de veículo. A agência afirmou que a baixa frequência e gravidade dos incidentes não justificavam medidas adicionais. A Tesla solucionou os problemas com várias atualizações de software para aprimorar a detecção de obstáculos, o reconhecimento de bloqueio de câmeras e a resposta do veículo a objetos dinâmicos como portões. As atualizações também buscaram reduzir erros causados por fatores ambientais, como neve ou condensação afetando as câmeras. Então, a investigação da NHTSA sobre o Actually Smart Summon agora está encerrada e ele foi considerado inocente. Mas infelizmente, muitos sabem que o Actually Smart Summon não funciona de forma confiável na prática. Eu tentei algumas vezes por mês nos últimos meses e na maioria das vezes simplesmente não funciona. Ou eu tenho que chegar tão perto do carro que nesse ponto nem vale a pena usar, ou o carro começa a se mover, mas aí por algum motivo se assusta e acaba ficando preso. Agora, eu sei que o recurso funciona para algumas pessoas em alguns lugares, só estou dizendo que para mim não tem funcionado. E sim, eu certamente tenho esperança de que receberemos atualizações na ramificação 14.3.x no futuro, mas como previsto na semana passada, o domingo veio e se foi, e ainda não há sinais do 14.3 por aí. Eu só quero parabenizar rapidamente a equipe de supercarregamento da Tesla, não apenas pela invenção dobrável que mencionamos na semana passada, que não deve mudar muito em breve, mas também porque sou grande fã do programa Supercharger for Business da Tesla. Como a EnvirusPark divulgou no LinkedIn, já estamos em Boca Raton, Flórida, onde uma joalheria Raymond Lee utiliza supercarregadores Tesla com marca própria. Esse programa amplia o envolvimento de mais partes. Temos a EnvirusPark, uma das maiores fornecedoras e operadoras de pontos de recarga do país. Como compartilharam no fim do ano passado, ativaram o carregador número 2500 em sua rede e contrataram mais 1.000 pontos de recarga que estarão disponíveis em breve. E essas 2.500 instalações abrangem comunidades multifamiliares, propriedades de hotelaria, centros comerciais e pontos de acesso público. E como a Tesla Charging disse no fim de semana em Saint-Saturnin, isso marcou a instalação do Supercharger número 80.000. Neste local na França, com 48 vagas a coberturas solares, que você adora ver. A Tesla também divulgou uma atualização do gráfico de utilização e espera. A utilização na faixa vermelha continua aumentando, ficando em torno de 8 sessões por vaga por dia, em média. E a porcentagem de pessoas esperando, indicada em branco, continua caindo, atualmente ficando abaixo de 0,5%. Max da Tesla afirmou que o desempenho em clima frio é essencial. A união de pré-aquecimento eficiente, aquecimento durante a navegação e corrente de ondulação em CA, que acelera o aquecimento via Supercharger, faz os Teslas se destacarem no frio extremo. Os noruegueses sabem disso. Ele mostrou um gráfico com dados dos Superchargers no inverno deste ano em Nova York. A média de potência de recarga da Tesla em kilowatts são esses círculos amarelos brilhantes, enquanto os não Tesla são os círculos cinza. Tudo isso para dizer que a especulação sobre o fim da rede e da equipe de Superchargers da Tesla, que viralizou no ano passado, foi muito exagerada. Essa conta Hardware 3 FSD compartilhou algumas imagens e um vídeo de um Model X House em configuração Robotaxi visto no Colorado com placas de fabricante do Texas. Ele disse que a iluminação interna era dourada como a do Robotaxi e havia uma interface de teste do FSD na tela, mas não conseguiu capturar. Isso foi no Supercharger da East 45th AV, que fica em Aurora. Saiba apenas que o Colorado não está entre os estados onde a Tesla planeja expandir no primeiro semestre deste ano. Porém, um da lista, Phoenix, Arizona, teve Gregor Truck compartilhando imagens de cerca de 60 Model X nesta manhã, com borrifadores traseiros para testes sem supervisão. Então, os sinais estão aí. Mas o fato é que agora temos menos de 3 meses para a Tesla expandir para 7 novas cidades: Dallas, Houston, Phoenix, Miami, Orlando, Tampa e Las Vegas. Vimos sinais na maioria dessas cidades, mas por enquanto só posso dizer que os próximos meses serão muito interessantes. Recentemente discutimos como a ativista McCormick iria redistribuir os 3 casos que presidia envolvendo Elon e suas empresas.
Bem, acabamos de descobrir como ela realmente fez isso. Ela usou um saco de peças de Scrabble para selecionar novos juízes. A reportagem afirmou que, embora o método analógico fosse incomum para o poderoso tribunal empresarial, ele garantia que a escolha dos vice-chanceleres Nathan Cook e Bonnie David estaria protegida de alegações futuras de manipulação ou parcialidade. Eles afirmaram que ela pegou uma sacola de pano com 6 peças de Scrabble, C, F, L, Z, W e D, representando as iniciais dos sobrenomes dos outros 6 juízes do Tribunal de Chancelaria de Delaware. Mas quando a seleção estava prestes a começar, McCormick olhou abruptamente para Rudolph Koch, um advogado de Elon e da Tesla, e McCormick disse: "Sr. Koch, o senhor acha isso engraçado?" Ao que ele respondeu que não. Queria ser uma mosquinha na parede daquela sala. A verdadeira notícia é que, após McCormick protocolar sua carta nos autos do processo, o acionista da Tesla, David Wagner, retirou o processo. Ele foi quem processou em 2022, alegando que o conselho da Tesla deixou de fazer cumprir um acordo de 2018 com a SEC, que exigia que Elon obtivesse a aprovação da Tesla para postagens nas redes sociais. Ou seja, ao final sobraram apenas 2 processos após a retirada voluntária de um. E isso aconteceu imediatamente depois que a juíza McCormick disse que iria se afastar do caso. Então, pode ser que não haja relação nem nada suspeito acontecendo. Talvez, por outro motivo, esse acionista tenha decidido que não tem mais um bom caso. Um motivo que não tinha a ver com a juíza McCormick? Claro, é possível. Mas também é um fato. A sequência foi: a juíza McCormick diz que vai sair desse caso. E imediatamente depois disso, Wagner decide retirar o seu caso. Você que me diga. Sobre sexta-feira, eu tinha toda a intenção de postar um vídeo, mas naquela manhã abriu uma janela de bom tempo, então tomei uma decisão e resolvi começar a trocar os pneus de inverno do Model Y da minha esposa. O problema foi que eu tive que aprender a usar um novo macaco hidráulico e o novo cavalete que comprei para tornar o processo mais seguro, e não tinha manual de instruções, então demorou muito mais do que eu imaginava. Mas felizmente consegui resolver. Ainda estou com todos os meus membros intactos, minha esposa está dirigindo o carro e as rodas não caíram. Tudo isso para dizer que eu sei que agora as notícias sobre o relatório PND do primeiro trimestre da Tesla já estão bem antigas. No entanto, só quero abordar alguns pontos bem rápidos. A primeira questão é que a diferença entre produção e entregas foi anormalmente grande, indicando que a maioria desses veículos deve estar apenas em trânsito para o cliente final. Relatos no fim do primeiro trimestre indicaram aumento nos pedidos da Tesla, mas levará tempo até que esses veículos cheguem aos clientes e sejam contabilizados como entregas. Para ilustrar o que digo, adoro este gráfico do CERN. Ele mostra o estoque global de veículos da Tesla, ou dias de estoque, mas ajusta para os dias de transporte em azul. Ou seja, quando você leva em conta o tempo que esses veículos estão em trânsito, vamos chamar de 18 dias em média, isso na verdade vai te mostrar os verdadeiros dias de estoque da Tesla em verde. Acredite se quiser, mas por esse indicador a Tesla já teve estoque muito maior antes. É verdade que nos últimos anos esse estoque é um dos mais altos da Tesla, mas vamos aguardar o segundo trimestre para ver quantos veículos serão entregues. Mas para mim, neste momento, acho que é muito cedo para começar a dizer ou até pensar que a Tesla tem um problema real de estoque. Mas olha, mesmo se você não ajustar por esses dias de transporte, a Tesla ainda tem pouco menos de 30 dias de estoque. Enquanto isso, se você olhar para o setor automotivo mais amplo nos Estados Unidos, segundo esse relatório da Cox de março, a média da indústria é de 92 dias de estoque. Eles disseram que o estoque subiu 4,1% na comparação mensal a um padrão sazonal comum, pois concessionárias aumentam o estoque antes da demanda da primavera. E além disso, não podemos esquecer que a Tesla não tem concessionárias, mas eles têm showrooms e locais onde querem manter estoque disponível. E sabemos que eles estão expandindo esses locais em lugares como o Japão. Lembre-se, só no Japão a Tesla tem planos de dobrar o número de locais físicos no país. E nesses locais, eles vão precisar de mais estoque. Então, a verdade é que podemos estar olhando para algo entre 20 e 30 mil entregas que simplesmente não entraram na conta do primeiro trimestre, mas eles vão começar com essa vantagem no segundo trimestre. Mas não esqueçamos o que Elon disse na ligação trimestral no ano passado. Podemos enfrentar alguns trimestres difíceis? Sim, provavelmente sim. Não digo que teremos, mas é possível. Quarto, primeiro ou talvez segundo trimestre. Então, mesmo que você seja alguém que interpreta esses resultados como totalmente ruins, Elon já nos avisou que, olha, esse era um resultado possível. Então, sobre o número de armazenamento de energia chegando a 8,8 gigawatts-hora, que ficou bem abaixo das expectativas de 14 a 15, não vamos esquecer o que o CFO da Tesla, Vibov Tunisia, já disse várias vezes. Falando sobre o Megapack, ele alertou que as implantações são um pouco irregulares.
Dependendo de onde estamos tentando implantar esse produto em diferentes mercados, você verá períodos em que haverá uma pressão de queda nas implantações, porque estamos tentando levar o produto até o local exato, enquanto ele ainda está em trânsito. Depois, em uma ligação separada falando sobre os Megapacks, ele disse: observe que há uma certa irregularidade nas nossas implantações de armazenamento devido a vários fatores que estão fora do nosso controle. Então as implantações podem variar de um trimestre para o outro. Vários fãs antigos da Tesla comentam que os números de implantação de energia do primeiro trimestre estão péssimos e que a demanda acabou. E eu fico pensando, será que esquecemos completamente como esse negócio realmente funciona? Quero dizer, temos um analista do Morgan Stanley dizendo isso. Apesar de ficar 40% abaixo das expectativas, o mercado de armazenamento de energia, especialmente em larga escala para redes elétricas, é naturalmente irregular devido a mudanças frequentes em cronogramas causadas por permissões, mão de obra e aprovação de conexão. Até ele sabe que é muito cedo para chamar o resultado deste trimestre de tendência. E no formulário 10K da Tesla, a Tesla disse que espera reconhecer 4,96 bilhões de dólares em 2026 em receita diferida de projetos de armazenamento de energia que já estão em andamento. Isso é mais que o dobro da receita diferida reconhecida pela empresa em projetos de armazenamento em 2025. Assim como no setor automotivo, a Tesla fabrica os Megapacks e os envia globalmente, o que pode levar semanas. A Tesla afirma em sua apresentação que o volume de implantação de produtos de energia inclui unidades de clientes quando instaladas e vendas de equipamentos na entrega. Alguns projetos de Megapacks podem ser considerados implantados. Alguns são contabilizados na entrega, outros apenas após a instalação. E claro, existem todos os tipos de fatores fora do controle da Tesla que determinam quando essas unidades podem realmente ser instaladas. Acho que a Tesla deveria divulgar o volume de produção dos Megapacks, pois não produzirão unidades sem destino definido. Se vamos considerar números trimestrais, esse indicador seria muito melhor para análise, é verdade. O número de 8,8 GWh foi menor que o do primeiro trimestre passado, mas é um indicador melhor para acompanhar. Outro gráfico do CERN mostra o armazenamento implantado nos últimos 12 meses, que apresenta leve retração, mas nada fora do comum. Só nos resta aguardar para ver o que ocorre no segundo trimestre. E não vamos esquecer, as 358 mil entregas de veículos totalmente elétricos da Tesla no primeiro trimestre agora a colocam em primeiro lugar no mundo, já que a BYD entregou apenas cerca de 310.400 veículos totalmente elétricos no primeiro trimestre. Basta olhar para a indústria automobilística, as vendas de veículos totalmente elétricos não vão bem. Então, dado o ambiente macroeconômico e o que a concorrência está fazendo, a Tesla está indo muito bem, mesmo nesses trimestres de baixa que Elon já nos alertou. Até agora, não houve sinais de queda na demanda pelos Megapacks da Tesla. Agora, a Polônia também investe em armazenamento de energia. Estão implementando o segundo projeto de grande escala com 5 Megapacks da Tesla. Conhecido como Projeto Vístula, é o primeiro conectado diretamente à rede do operador de distribuição. Esta é a primeira instalação de Megapacks da Tesla na Polônia, e espero que seja a primeira de muitas, pois este projeto piloto mostra como sistemas de armazenamento em grande escala podem ser integrados ao sistema elétrico e ao mercado polonês. Talvez a Tesla tenha exportado mais veículos da Giga Xangai do que o previsto no primeiro trimestre, que ainda não foram entregues. Porque há lugares como a Coreia do Sul, onde a Tesla tem mostrado ótimos resultados neste ano. No primeiro trimestre na Coreia do Sul, a Tesla entregou quase 21 mil veículos, superando o total dos 2 primeiros trimestres do ano passado juntos. Para um pouco de alívio cômico hoje, o JP Morgan agora está alertando que as ações da Tesla podem cair 60% a partir daqui. Caso você não conheça, Ryan Brinkman do JP Morgan vem soando o alarme sobre as ações da Tesla há mais de uma década. Ele é um analista de uma estrela no TipRanks, na verdade, um dos analistas com pior avaliação entre 12.100. Se você se lembra, algumas semanas atrás, quando a Tesla estava por volta de 380, eu disse que ainda estamos em uma tendência de alta estrutural. Mas isso não significa que a Tesla não possa voltar para 350, ou até menos, talvez até 300. E a primeira parte disso realmente aconteceu, mas Brinkman tem um preço-alvo de 145. Sinceramente, não vale a pena perder tempo comentando o que Ryan Brinkman diz, pois ele tem sido absurdamente errado há mais de uma década. Não entendo como ainda tem emprego. A Tesla está contratando agora um gerente de programa técnico para a mão do Optimus. Essa pessoa vai liderar o desenvolvimento completo do subsistema de hardware da mão do Optimus. O foco será impulsionar a criação de uma mão de alta destreza e fabricável em massa para o robô humanoide Optimus, garantindo integração perfeita entre as equipes de engenharia de hardware, firmware, controles e IA de manipulação.
Alguns vão interpretar pessimisticamente ao ler que o cargo foca em impulsionar a criação dessa mão de alta destreza, fabricável em massa, pensando, ué, isso já não deveria estar quase pronto? Esse projeto nunca estará realmente concluído, pois a Tesla sempre continuará iterando e aprimorando. Mas você também pode interpretar isso como a Tesla tendo algo que eles já estão prontos para realmente começar a preparar o terreno para a fabricação em massa. Ou seja, esse cargo poderia pegar o protótipo que eles têm e realmente prepará-lo para a fabricação em massa. Anant Nivart disse que estava empolgado por estar retornando à Tesla IA, ele vai começar como líder de engenharia de silício. Anant foi, na verdade, um membro fundamental do programa original Dojo da Tesla, e parece que ele vai voltar para ajudar na transição para o Dojo 3 e IA 6. Na verdade, ele ficou afastado da Tesla por poucos meses, então será ótimo tê-lo de volta. Segundo Sawyer, a Tesla elevou em $2.000 o preço de todos os modelos S e X restantes, novos e de demonstração. Mas todos esses veículos já incluem o pacote Lux. Você pode ter ouvido relatos de que a SpaceX agora estava buscando uma avaliação de $2 trilhões no IPO, mas Elon disse, não acredite em tudo que você lê. A Bloomberg publica besteira. Jeff Roberts compartilhou este vídeo do FSD mostrando como ele evitou uma batida lateral que um motorista distraído talvez não percebesse, o que poderia causar um acidente. Então, só um lembrete periódico de todas as vezes que o FSD vai evitar acidentes que nunca serão registrados. Como Elon disse, a direção autônoma da Tesla salva muitas vidas. As estatísticas são inequívocas. Isso não quer dizer que seja perfeita. Mesmo quando melhorarmos a segurança em 10 vezes, salvando 90% do milhão de vidas perdidas em acidentes de carro todo ano, a Tesla ainda será processada pelos 10% que morreram. Os 90% que ainda estão vivos provavelmente nem saberão que a Tesla os salvou. Mesmo assim, é o certo a se fazer. As ações da Tesla fecharam o dia a $352,82, uma queda de 2,15%, enquanto o NDX subiu 0,61%, o volume foi 24% acima da média. Desejo um ótimo dia a todos e agradeço muito aos meus apoiadores no Patreon.